Capítulo 18. 23 horas. A ceia da meia-noite. Os acontecimentos a seguir ocorrem entre as 23 horas e meia-noite. A chuva continuava a cair forte lá fora. Os relâmpagos iluminavam as salas da mansão naquela sombria noite fria. Eram 11 horas da noite, quando Lillian, Mark, Robin, Laurette e Jorginho voltaram para a cozinha e terminaram de limpar toda a sujeira deixada pela carne. Num silêncio constrangedor em que ninguém falava nada, os 5 voltaram a preparar a comida, enquanto esperavam pela avó, que havia acompanhado o mordomo que levou o homem desacordado para um dos quartos de hóspedes. Depois de alguns minutos de espera, ela entra na cozinha ainda meio preocupada. E aí, vó? Como aquele homem veio parar aqui? Indaga Lillian. Isso eu não sei dizer, ele ainda está desmaiado. Só saberemos os detalhes quando ele acordar e puder nos contar o que aconteceu. Se ao menos nós soubéssemos quem é ele. Lamenta Mark. Mas eu consegui descobrir quem ele é. Responde a avó. Ele é Carlos, o melhor amigo do meu finado filho Inácio, o tio de vocês. Tio Inácio? Marido da tia Gertrude? Indaga Laurette. Isso mesmo, diz a avó. Eu não tinha reconhecido ele antes porque estava todo sujo de petróleo. Por falar em petróleo, vó, responda-me uma coisa. Pede Robin curioso. Por que a senhora tem um poço de petróleo dentro de casa? Sem falar numa garagem cheia de caminhões? Bem, não é todo mundo que sabe sobre isso. Apenas meus parentes mais próximos. Responde a avó meio frustrada. Mas visto que vocês são da família, não vejo por que não contar. Contar o quê, vó? Interessa-se Laurette. Preciso contar essa história desde o início, diz a avó, sentando na cadeira do balcão, enquanto os 5 terminavam de preparar a janta. Há uns 25 anos, conta ela, eu descobri que ao lado desse meu terreno, onde eu tinha aquela minha antiga casinha de madeira, meu vizinho se mudou e vendeu a sua propriedade. Nos anos seguintes, eu comecei a ver muito movimento de homens do governo que estavam construindo uma alta torre de ferro cheia de canos esquisitos. Quando eu perguntei deles o que era aquilo tudo, eles me disseram que o antigo morador descobriu que embaixo daquele terreno tinha um veio de petróleo e que ele vendeu o terreno para o governo construir uma empresa. A empresa Ouro Negro, não é? Diz Mark. Exatamente. Confirma a avó. Depois que eu soube daquilo, fiquei pensando, se há petróleo debaixo do terreno do meu vizinho, será que no meu terreno também não teria? Faz sentido. A empresa encontrou petróleo no terreno aqui ao lado, comenta Lillian. Seria muito azar se no seu não tivesse. Também pensei assim. Por isso tive a ideia de comprar uma máquina de perfurar solo e fazer buracos no meu quintal, para ver se também encontrava petróleo no meu terreno. Contratei alguns homens para ajudar eu e seu tio Inácio a fazer isso. Entre esses homens estava Carlos, o homem que está desmaiado lá em cima agora. Foi assim que ele e meu filho se tornaram amigos. Que ironia cruel, fala Laurette. Ele estava preso no mesmo buraco que cavou no passado. Então vocês acharam mesmo petróleo aqui? Pergunta Robin. Depois de muito esforço e meses cavando, encontramos sim. Mas foi a partir daí que me dei conta da besteira que fiz. Como assim? Diz Jorginho sem entender. Me dei conta que precisaria vender o terreno que é da minha família há várias gerações. Desde o tempo de minha bisavó, que esse pedaço de terra é da nossa família. Eu nunca poderia vender esse terreno e quebrar a tradição. Minha ganância falou mais alto que o coração e me fizeram esquecer isso. Mas eu ainda queria muito poder usufruir daquele novo meio de vida, sem precisar vender as terras. Por isso, bolei um plano maluco. Que plano, vó? Pergunta Mark, curioso. Em vez de vender meu terreno, comecei a vender apenas o petróleo que sai dele. Por exemplo, no começo eu transformei o buraco do quintal num poço e tirava com um balde o petróleo bruto até juntar 1000 litros. Depois eu contratava um caminhão-pipa e levava para as empresas que aceitaram comprá-lo. Mas o poço não está no quintal, está escondido no porão, diz Lillian sem entender direito. Quando possíveis compradores viam o que eu fazia, viviam me perturbando e insistindo para que eu vendesse. Então, eu aproveitei que o negócio já estava prosperando e resolvi acabar com aquele incômodo.
Mandei demolir a velha casa de madeira que existia aqui e construir essa mansão em cima do poço para escondê-lo. Vocês devem ter notado a escadaria que subiram na entrada, não é verdade? Pois é. Essa escadaria existe porque a maior parte da mansão fica sobre aquele galpão onde guardo meus caminhões de entrega. Com a ajuda de bombas e mangueiras, o petróleo já é tirado do poço e colocado diretamente nos caminhões. Enquanto a avó ainda falava, o mordomo entra na cozinha. Madame, gostaria de informar que o nosso inesperado convidado acaba de acordar e já passa bem. Que ótima notícia, Frôncio. Diz a avó juntando as mãos. Por favor, peça a Carlos que venha jantar conosco. Ele deve estar com fome. Sem falar que queremos saber como ele veio parar aqui. Pois não, madame. Diz ele retirando-se. E vocês já terminaram a comida? Pergunta a avó. Já sim, vó, responde Laurette. Ótimo, Diz ela. Vamos levar as coisas para a mesa. Lillian traz o bife ao molho inglês e o arroz. Laurette pega a macarronada com almôndegas e a farofa. Mark cuida do vinagrete e o suco. Já o Robin leva os pratos, copos e colheres, sem quebrar nenhum. E eu levo a boca e a fome. Fala Jorginho lambendo os beiços. Sigam-me. Vou guiá-los até a sala de jantar. Diz a avó saindo. Fazendo uma fila, todos acompanham a avó que os leva até uma enorme sala, com uma comprida mesa no centro que tinha uns 20 lugares. Numa das paredes havia uma grande janela de vidro que ia do chão ao teto, dando uma vista espetacular do jardim cheio de pinheiros, podados em diversos formatos. No teto, sobre a mesa, havia também um luxuoso lustre de cristal que iluminava todo o ambiente. Todos colocam as tigelas e bandejas em cima da mesa, entre jarros de flores. Todos se sentam ao redor dela, deixando a cabeceira separada para o convidado de última hora. Enquanto ele chega, podem começar logo a comer. Diz a avó. Ainda bem. Diz Robin já servindo o prato. Só comi hoje no café da manhã lá em casa, antes da titia nos convidar para casa dela. Se bem que ainda teve aquele bolo da Lillian que comemos na caverna e... Gertrude convidou vocês? Interrompe a avó curiosa. Pensei que vocês estivessem por aqui para me visitar. É que quando viemos passar o dia com ela, aproveitamos para visitar também a senhora. Responde Lillian, já comendo. E por que ela não veio com vocês? Indaga a avó. Ela tá morta. Responde Mark tranquilamente, enquanto está distraído arrumando a comida no prato. Ao perceber o olhar de espanto da avó, Lillian dá um pontapé em Mark por debaixo da mesa, fazendo ele se tocar do que acabou de dizer. Depois explica. Ela tá morta de cansada, vó. Caiu no penhasco, quer dizer, caiu no sono, por isso não quis vir. Por que a gente não conta a verdade? Sussurra ele. Quer matar a vovó do coração? Diz ela cochichando. Ela já tá velha e pra morrer também é daqui pra ali. Foi até melhor que ela não tenha vindo. Comenta a avó. Ela é muito esquisita e acho até que é meio maluca da cabeça. Verdade. A cidade toda também pensa isso, fala Laurette. Ela é cheia de manias estranhas. Continua a avó. Gastava todo o dinheiro de Inácio comprando coisas exageradas e até mesmo sem sentido. Uma das loucuras dela é ter paranoia com desastres naturais. Por exemplo, em vez de comprar um celular, ela comprou um telefone por satélite. Depois se justificou dizendo que estava se preparando para um possível tsunami. Mas estamos muito longe do mar. Fala Jorginho. Pois então, Diz a avó. outra maluquice foi convencer meu filho a construir um abrigo contra tornado debaixo da casa dela. Pode isso? Por isso, depois que Inácio morreu de malária, eu nem quis mais saber dessa mulher. Com licença, madame. Fala o mordomo, entrando na sala de jantar, acompanhado de Carlos. Aqui está o nosso convidado. O homem, que já está limpo e arrumado, ainda caminha meio tonto até sentar-se na cabeceira da mesa. O mordomo permanece de pé no canto da sala. Ao verem o rosto do homem, Lillian, Mark e Robin o reconhecem. Ei, você é o mesmo motorista do táxi que estava desaparecido. Observa Robin. Por que nos contou uma lenda que ninguém conhece? Pergunta Mark ao homem que mal se acomoda na mesa. Por que encontramos o seu táxi escondido entre as árvores próximo à casa da titia? Indaga Lillian desconfiada. Esperem, esperem. Interrompe a avó, virando-se para Carlos. O que importa agora é saber como ele foi parar no poço. O homem está visivelmente nervoso. Olha nos olhos de cada um, inclusive o mordomo que ouve à distância, antes de responder. Era de manhã. Diz ele assustado.
Eu havia acabado de deixar vocês no ramal da sua tia. Quando dei meia volta com o carro e vinha dirigindo de volta, apareceu no meio da estrada uma coisa usando uma longa capa negra e segurando uma foice. Era a morte. Exclama Robin se agitando. Eu não disse para vocês que aquilo era mesmo a morte. Não disse. Não atrapalhe Robin, diz Laurette. Continue, Carlos. Bem, eu ainda tentei desviar o táxi, mas ele acabou entrando no mato e afogando o motor. Enquanto eu tentava fazer o carro funcionar, aquilo se aproximou e abriu a porta. Antes que eu pudesse me defender, a coisa puxou uma ampola do bolso e injetou algum tipo de tranquilizante no meu pescoço. Eu apaguei. Depois disso, a única coisa de que me lembro foi vocês me tirando de dentro daquele poço imundo. Mark, que está sentado mais próximo de Carlos, observa. Tem razão. Eu até consigo ver a marca da agulha bem aqui. Essa morte que pegou o Carlos deve ser algum tipo de psicopata, Diz Lillian. Agora à noite, quando estávamos dentro do táxi lá na cidade, a morte também nos atacou. E se eu não me engano, numa das mãos dela tinha mesmo uma seringa. Vocês viram? Eu não. Diz Robin. Acho que eu já estava bastante distraído com o enorme cutelo que aquilo tinha na outra mão. O susto de vocês nem se compara com o meu. Entra na conversa, Jorginho. Na sala de quadros, a pintura que eu vi realmente me olhou. Eram 2 olhos zangados no meio da mata. Aquilo foi só a sua imaginação, Jorginho, diz Laurette. Infelizmente, talvez não tenha sido apenas isso. Diz a avó. Como assim, vó? Pergunta Mark. Muitos dos meus convidados já disseram ter visto a mesma coisa naquela pintura. Responde ela. Mas de onde é que veio essa pintura? Indaga Lillian. Ela é uma herança de família. Desde o tempo do meu tataravô, que ela é passada de geração em geração. Ela representa a chegada dos colonizadores numa antiga tribo daqui. E o que é aqueles olhos desenhados? Insiste Jorginho. Minha mãe me disse que aqueles olhos são do touro espectral e que ele está com ódio da chegada dos colonizadores na aldeia. Então a lenda do pajé e o touro é verdade. Diz Jorginho. Sim, eu até já vi ele algumas vezes. Diz ela. Menino, acabei de lembrar que a gente nem fez a sobremesa, não é? Exclama Laurette nervosa, tentando mudar de assunto. Puxa, é mesmo? Diz a avó. Posso sugerir o restante da torta de maçã que a cozinheira Ilza fez hoje cedo, madame. Diz o mordomo se aproximando. Bem lembrado, Afrôncio. Pode trazer. Responde ela. O mordomo se retira da sala enquanto Laurette volta a falar. Que delícia! Eu amo maçã. Minha mãe dizia que essa fruta... Silêncio, Laurette. Interrompe Robin. Continue, vó. A senhora já viu mesmo o touro espectral? Vi sim. Continua ela. Foi no dia em que eu decidi vender essas terras. Mas a senhora não disse que nunca ia vender? Fala Mark. Sim, mas teve um tempo que depois de tanta insistência de compradores, eu pensei, eu vou vender tudo isso e assim me livrar da dor de cabeça desse negócio de petróleo. Então eu aceitei uma proposta. Naquela mesma noite, ao soar da meia-noite, eu acordei assustada ouvindo estranhos sons que pareciam de índios. Quando olhei pela janela, eu o vi. Todos na mesa estão ouvindo tudo aquilo, assustados. Lilian nervosa, Mark receoso, Robin ofegante, Jorginho curioso, Carlos suando frio e Laurette tão encolhida na cadeira que só se vê os 2 olhos por cima da mesa. A avó continua seu relato. Ele era horrível. Era um touro que parecia apenas uma sombra, mas causou tanto estrago como se fosse de verdade. Mas não era um touro comum. Ele corria pelo céu, em volta da casa, aproximando-se da terra, com seus enormes dentes afiados que passavam da mandíbula de cima da boca. Quando ele se aproximou, consegui ouvir seu galope. E continuou aparecendo todas as noites até o dia em que eu recusei a proposta. Nisso ele já tinha quase destruído aquela minha casa. Foi assim que eu descobri que era descendente daquela tribo e que nunca poderei sair desse lugar. Ele já apareceu outras vezes depois disso? Indaga Lillian. Infelizmente, sim. Com o passar dos anos, o ódio dele por possíveis compradores aumenta. Diz ela, olhando diretamente para Carlos, que engole seco de medo. De repente, um forte relâmpago atinge os fios elétricos da casa, causando um curto-circuito e deixando a mansão inteira na escuridão. Todos se levantam da mesa apavorados e sem muita reação, pois não conseguem enxergar um palmo à sua frente.
Então, o alto relógio de pêndulo da sala começa a soar vibrantes badaladas que ecoam por todos os corredores da imensa mansão, anunciando meia-noite.